Continuando lutando pelas famílias, eu leio para os irmãos, depois eu vou dar o texto e nós vamos repetir o texto. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião, igreja, que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Onde está o texto, igreja? Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Tá bom? Vamos ler todos juntos agora. Eu vou dar um tempinho para que eles coloquem o slide ali, para que a gente nos projetores, vamos ler em uma só voz, esse texto magnífico. Isso é um tratado, irmãos, isso é um tratado mundial. A Organização Mundial da Saúde, a ONU, todos os organismos internacionais deveriam basear a sua visão de mundo através desse texto. E hoje nós vamos falar a respeito das duas pontas da família. Vamos falar das crianças e os bebezinhos e vamos falar a respeito dos idosos. Dois lados da mesma moeda chamada família. E se temos que lutar pela família, eu e você temos que fazer uma cruzada de amor em favor das crianças, em favor dos idosos, mas vamos acrescentar outros elementos. Tiago, capítulo 1, versículos de 26 e 27, 2 versos. Vamos então ler todos juntos lá? Vamos lá? Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém. Oremos mais uma vez. Pai, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam exclusivamente em louvor a Ti. Esta é a minha oração e eu a faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Querida igreja, nós estamos hoje terminando esse ciclo de mensagens que diz: lute por sua família, lute pela sua família. E hoje quero dizer a vocês, se temos que lutar pelas nossas famílias, igreja, precisamos lutar por aqueles que sofrem no mundo. O único meio de preservar a nossa família é lutar pela causa daqueles que estão nas duas extremidades da sociedade. E muitos deles abandonados e deixados de lado. Não há coisa mais difícil no mundo do que ser realmente uma criança desprovida de tudo que existe de segurança e de bem e ser um idoso abandonado em qualquer canto desta sociedade. Não existe momentos mais difíceis na história da humanidade. Daí, esse texto por séculos tem sido considerado um texto não muito bem visto. Não é? O texto de Tiago sempre foi refutado, porque é um texto que fala de caridade, de amor, de cuidar de quem precisa, dizendo até o ponto que a religião, como lemos, pode ser vã, se nós não praticarmos estes princípios que são tão simples da palavra de Deus. Então vamos começar uma viagem agora para a gente concluir esta série de mensagens que diz: lute por sua família. Você tem na sua família pessoas idosas? Quantos vocês têm? Levante a mão. Ok, bem-vindo ao time. Eu sei que para a gente levar o pessoal para o Ministério da Terceira Idade, Geração Boas Novas, a gente diz o seguinte: se você já passou dos 55 anos, você está se aproximando dos 60, vai se preparando, porque você precisa estar nesse grupo. Ninguém admite. Não admito não. Pastor, olha, diz assim, quantos anos tem? 90, novo. Novinho, pastor, um broto, bonito que só ele, não é? A gente começa a mudar de opinião. Mas a idade chega para todos nós.
E nós temos que tratar dessas causas, como fazemos no Geração Boas Novas, de maneira alegre e feliz. O grupo mais jovial que nós temos na nossa igreja, sabe qual é? O Geração Boas Novas, é ou não é? Ó, ali atrás ali eu tenho amigos de muitos anos, ó, 2, 4 amigão, um está com a esposa ali, mas ó, aqueles 4 ali, vou pedir para eles ficarem em pé ali. Vamos lá, os 4 amigos, dá uma olhada, irmãos, dá uma olhada nesse time de homens aí, não são todos bonitos e especiais? Você está vendo alguém ali de idade ali? Irmãos, olha, até aquele, é verdade, olha, o irmão está lembrando que ele está andando de moto com Geração Boas Novas e a sua esposa vai na garupa. É isso aí, velhice ficou para trás, e graças a Deus eu conheço os 4, são irmãos queridos, amados, da confiança do pastor. Eu sei que todos eles lutam pela sua vida e eles são vitoriosos porque eles venceram. Eu olho para a descendência deles e vejo a vitória de Deus sobre a vida deles. E eu louvo a Deus por isso tudo, viu? Então agora precisamos fazer com que os outros 3 comprem moto. Não é? Né, Cláudio? Né, Claudião? Vamos lá. Mas eles não estão muito afim, não. Obrigado, viu, irmãos? Mas, irmãos, nós temos aqui as pessoas de idade da nossa igreja e nós procuramos cuidar deles. Eu me lembro que muitos anos atrás um pastor disse para mim assim: Wagner, vem aqui, ore comigo porque eu estou acabado. E eu fui até a igreja dele aqui na região do ABC, um amigo de muitos anos, e ele chorou porque uma senhora da igreja dele acabou falecendo porque não tinha alimento. Essa foi a causa mortes. Ele, como pastor, estava destruído, acabado, que algo assim aconteceu na sua congregação. Eu me lembro que eu voltei daquela região, irmãos, ali do ABC, com meu coração também partido, e disse: jamais na minha vida eu vou deixar qualquer uma das pessoas idosas da minha igreja enfrentar luta sozinhos, porque Deus nos ensina que quando a gente luta pela nossa família, nós cuidamos daqueles que foram na nossa frente, uma bênção muito grande, quer na igreja de Jesus, quer no mundo em que vivemos. Não podemos desprezá-los. Eu sei que algumas famílias aqui têm os familiares que estão doentes, principalmente aqueles que estão enfrentando doenças ferozes que tiram a saúde mental dos nossos idosos. É nesse momento que família é família, é nesse momento em que nós criamos músculos fortes e cuidamos daqueles que Deus nos deu, não os abandonamos, nós cuidamos deles em amor. Claro que somos agradecidos a Deus pela vida de cada um deles. Dias atrás alguém se casou na nossa igreja e eu falando, né, na reunião de noivos, eu percebi que aquela moça trouxe a sua mamãe querida para a reunião de casamento de noivo. E naquele dia, curiosamente, pela graça de Deus e também pelo bom humor de Deus, eu tinha que falar a respeito de sogra. E a sogra estava lá. E aquela moça olhou para mim e disse: pastor, é membro de nossa igreja. Ela disse: pastor, a minha mãe só tem a mim na sua vida, eu tenho que levar ela em todo lugar. A saúde mental dela já está com dificuldade. Por isso, pastor, eu não posso deixar sozinha, por isso eu trouxe para cá. Pastor, o que eu faço? Eu disse: jovem, fique em pé. Você leva a sogra junto. Leva a sogra junto. E no dia do casamento, quando eu desci do púlpito e peguei aquela senhora para dar o abraço na sua filha, meu coração ficou transpassado. Porque ela perguntou para mim: quem que é ela? E era a própria filha. Mas é nesse momento, irmãos, que o cristianismo é cristianismo. A gente não vive simplesmente de dizer que nós amamos a todos. Nós de fato amamos a todos. Nós estendemos os nossos músculos espirituais e dizemos: vamos amparar e vamos cuidar daqueles que foram na nossa frente e que muitas vezes passa por lutas imensas. Não adianta construirmos templos, não adiantamos edificar igreja quando nós esquecemos de órfãos e viúvas. Não tem como viver desse modo. Nós temos que ser o povo que no momento da doença, da luta, nós ficamos gigantes. Abraçamos as causas impossíveis e amamos a todos sem exceção. Porque, amados irmãos, os nossos parentes,
Os nossos familiares são bênçãos que Deus nos concedeu. Estaremos ao lado deles e nunca os abandonaremos, irmãos. No exército de Jesus Cristo, quando um soldado cai, a gente carrega o soldado no ombro e prosseguimos esta caminhada. Porque no íntimo do nosso ser, nós sabemos que o valor de uma pessoa não é medido pelo último instante da vida dela, mas é pela jornada que ela viveu a vida inteira, se dispondo a viver este evangelho, amando os seus filhos, amando cada um dos seus parentes. E é por isso que Tiago diz, olha, se você se considera religioso, tome cuidado com algumas coisas, entre elas, ampare as pessoas que estão na tua frente, porque isso é um exemplo, não só de civilidade, de amor, mas é sinal de respeito por aqueles que foram adiante de nós e estão indo na nossa frente. Eu confesso a vocês que eu tive uma das experiências mais tristes da minha vida chegando nesta igreja. Os irmãos mais antigos sabem disto. Russo é assim, não morre se a igreja não tem pastor. Eu cheguei nesta igreja, irmãos, eu me lembro daqueles primeiros dias, como eu fui no cemitério. E a gente continua indo, viu, irmãos? Agora que a igreja é querida nesse bairro, irmãos, o bairro nos ama. Quando perde um ente querido, eles pedem uma oração, sempre, no cemitério. Uma oportunidade de Deus que Deus dá a esta igreja. É maravilhoso ver os telefonemas se multiplicando. Nós louvamos a Deus por isto. Mas eu me lembro que um a um daqueles velhinhos russos foram partindo. Parece que só estava esperando o pastor tomar posse. Eu me lembro quantas e quantas vezes eu e Osmar fomos no cemitério e continuamos indo, né, Osmar? Fazemos uma dupla. Nós parecemos a turma de Goiânia. Tudo que se faz, faz em dupla, né? As melhores duplas saem tudo de lá. Não que estamos sozinhos. Mas eu me lembro quando eu cheguei no cemitério em um mês pela 5ª vez. Em um mês, 5 vezes. Quando eu cheguei lá, comecei a ficar preocupado. Porque até o coveiro disse, você está aqui de novo, pastor? Comecei a ficar preocupado. Porque a minha fama ia ser um pouco negativa. Eu cheguei na igreja para enterrar todo mundo. Por isso, irmãos, me deixe apresentar crianças como fizemos hoje cedo. Vamos fazer domingo que vem à noite, porque o que tem nascido de criança nessa igreja é uma loucura, viu? Uma bênção de Deus. Mas eu me lembro daquilo. Irmãos, coisa mais linda desta igreja aqui, eu vou contar para vocês. Quando você vai sepultar um russinho dessa igreja, está tudo preparado. Eu não sei que teologia eles abraçaram, ou quem doutrinou todos eles, os russinhos. Irmãos, quando a gente já chega, as coisas não estão boas, irmãos, dá até um calafrio na gente, porque a gente chega lá e diz assim, como que você está? Principalmente as mulheres que são vaidosas. Você que é visitante aqui já percebeu, a gente só tem nessa igreja mulher bonita. Agora, dá uma olhadinha para as mulheres que têm um pouquinho mais de idade. Elas não têm um cabelo branco nessa igreja. É um mistério. Verdade, é um mistério. Sabe o que elas dizem para mim, pastor? Olha, está tudo certinho, pastor. O dinheiro para o meu sepultamento está aqui. A roupa que eu vou usar vai ser esta. E ainda elas pedem se querem ir com o lencinho de babunha na cabeça ou não. E se uma delas disse, pastor, não me deixa sem sapato. Eu acho que ela quer entrar na eternidade já de sapato. Coisa de mulher. Tanta coisa para se preocupar, mas se preocupava ali. E como a gente honra essas pessoas. Como essas pessoas são dignas. Elas não só vivem a vida em Cristo Jesus, mas até na morte elas querem glorificar a Deus. É tão bonito de ver. Essa lucidez linda que o Evangelho produz na vida de um cristão verdadeiro. Está tudo certo. Está pronto para se encontrar com o seu Senhor. Não tem nada de improviso, é muito bonito ver. Mas irmãos, vamos olhar na extensão do nosso lar, irmãos, e dos nossos lares, para esse Brasil imenso que nós temos hoje. Um Brasil caótico, cheio de crises. Irmãos, sabe quem mais sofre nessa nação? É o idoso. Sabe, dentro dessa crise,
que se amealhou aí logo depois da Copa do Mundo, mas se intensificou de abril do ano passado para cá. Sabe o que as pessoas mais procuram nesta igreja? É dinheiro para comprar remédio. Dinheiro para comprar remédio. As pessoas dessa comunidade vêm nos procurar por causa de remédio, porque ganham um salário mínimo, tomam em média 5 ou 6 medicamentos, os medicamentos ficaram muito caros, e quantos destes, e principalmente dessas mulheres que vêm na porta da igreja, dizem assim: pastor, será que a igreja pode nos ajudar? Eu digo assim: quando que terminou o seu medicamento? E elas pegam a cartelinha lá com a caixinha e dizem: ó, esse terminou anteontem, esse terminou ontem, nós estamos vivendo esse momento difícil. Se você me perguntar se elas têm família, todas elas têm. O homem já por natureza é mais orgulhoso, não pede quando está precisando, mas as mulheres, elas são mais prontas a pedir. Eu fico perguntando, será que há família ou não? Nós poderíamos instituir um questionário. Responda o questionário: você tem filho, ganha bem, ganha mal e etc. Não é isso que Deus nos falou. Nós não estamos aqui para distribuir dinheiro para quem não tem, mas nós estamos aqui para honrar aqueles que são desprezados por essa sociedade. Muitas vezes os filhos estão com as suas vidas tão enroladas. Muitos deles não amam seus pais, não cuidam dos seus pais. E como resultado, até a nossa pregação é vã, se nós nos abstermos disso e passarmos por cima desse item tão importante. Eu tenho que cuidar, eu tenho que amparar órfãos e viúvas nas suas necessidades. Porque o termo bíblico é importante. Irmão, se uma mulher, por exemplo, ficasse viúva, perdendo o seu filho primogênito, o que restava àquela mulher, ela ir para a porta da cidade para pedir esmolas. Porque nenhum dos seus outros filhos tinha um dever para com ela, o primogênito tinha. Essa era a condição judaica do termo. É por isso que o nosso glorioso mestre, antes de expirar na cruz, ele disse para o seu discípulo mais jovem, chamado João, o discípulo amado: João, eis aí a tua mãe. Mulher, que era o termo mais lindo que um filho podia dizer para quem tinha gerado. Mulher, eis aí o teu filho. Porque Jesus, ele não queria que sua mãe fosse para a porta da cidade para esmolar. Aquela mulher era muito digna. Jesus não se esqueceu dela. Você tem se esquecido dos seus idosos? Você tem abandonado eles em algum canto da vida? Você está preocupado em erguer a sua família? Eu quero dizer que na extensão da sua família há mais pessoas que você imagina, incluindo aqueles que são seus pais, aqueles que te geraram, aqueles que te trouxeram ao mundo. Você deve honrá-los enquanto você viver. E aí não tem desculpa, é sogro, é sogra, é difícil, não é? Nós temos que cuidar, nós temos que cuidar. Porque a condicional do versículo 26 enche a nossa vida de razão no verso 27. Dias atrás alguém publicou o seguinte: no nosso país gasta-se mais com animais no pet shopping do que com os idosos. Será que isso é verdade, irmãos? Será que isso é verdade? Alguma coisa está errada com o mundo, mas isso não pode estar errado com a igreja de Cristo Jesus. De maneira definitiva, se queremos lutar pela nossa família, nós não vamos abandonar os nossos idosos. Não podemos abandoná-los. Viúvos e viúvas, quer pertencente à minha família ou debaixo do meu conhecimento, eu tenho que ter amor, carinho, respeito por cada um deles. Eles ajudaram a construir a igreja de Cristo. Eles abençoaram as nossas famílias de uma maneira que nós não sabemos imaginar. São pessoas extraordinárias. Eu preciso cuidar de cada um deles de uma maneira enfática. Mas pastor, dá trabalho. E o que não dá trabalho? Tudo dá trabalho. Hoje nesta cidade as pessoas não querem se relacionar umas com as outras porque dá trabalho. As pessoas não querem parar no acidente para ajudar ou socorrer alguém da melhor maneira possível porque isso dá trabalho.
Mas esse não é o amor que pontua a vida de um cristão como eu e você. Um dia Jesus Cristo veio habitar no nosso coração e Ele deu do seu Espírito. O Espírito que Ele concedeu a nós não nega a palavra dEle. Eu não estou falando de fazermos obras, irmãos, para termos qualquer mérito diante de Deus. Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que eu e você temos na extensão das nossas famílias pessoas pelas quais lutar. Lute pelos seus idosos. Lute por cada um deles. Nunca os abandone. Nunca os abandone. E eu sei que isso não é fácil. Eu tenho minha mãe também. Aliás, a minha mãe é audiência. Ela não perde um sermão do filho. Mãe, eu sei que eu estou fazendo a lição de casa para com você. Porque eu te amo, minha mãe. Você é querida, você é amada. A nossa família tem lá em casa também, eu tenho minha sogra que vive comigo. Aos 94 anos, eu amo minha sogra. Como eu tenho respeito e distinção por aquela mulher. O que depender de mim, eu nunca da minha vida vou abandonar. Selma, eu sei que a tua mãe está passando por lutas. Eu sei que você e a Lita são gigantes. Continue assim, porque Deus vai honrar a descendência de vocês através do amor que você tem dedicado àquela mulher que eu conheço há tantos anos. Querida igreja, todos nós temos que lutar por aqueles que são nossos. Nós temos que amar aqueles que foram à nossa frente e honrá-los com toda a distinção. E se você está hoje aqui, meu irmão e minha irmã, você tem mais de 65 anos de idade, eu quero honrar vocês. Eu quero honrar como ministro dessa igreja, como líder espiritual, eu quero honrar a cada um de vocês, pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito no nosso meio. Muitos de vocês são incansáveis na obra do Senhor. Vocês precisam ser elogiados. Nós precisamos amar. Tem ali uma senhora com cabelo branquinho, tão bonitinha. Rúbia, pede para ela ficar em pé. Elas moram lá na zona norte de São Paulo. Ó, eu estou aqui. Ela gosta de me ver lá. Ó lá, a senhora lá. Agora põe eu. Coloca eu aqui. Chega eu não. Só ela não, eu. Ok. Ó, eu quero dizer para a senhora que a senhora é muito querida. A senhora é muito amada. Sua filha te honra e todos nós desta igreja também te honramos com muito respeito. Por tudo aquilo que a senhora, agora pode filmar ela. Por tudo aquilo que a senhora tem feito por nós. Um beijo no seu coração, eu te amo. Você é uma menina linda, uma princesa aos olhos de Deus. Nós nunca vamos abandonar, não é verdade, Rúbia? Jamais vamos abandonar, nunca vamos deixar. Vamos carregar de um lado para o outro. Se precisar de cadeira de roda, vamos carregar, irmãos. Vamos levar à casa do Senhor, vai tomar a ceia do Senhor. Sabe por quê? Quando eu luto pela minha família, eu luto por aqueles que já estão realmente cansados. Lutaram a vida, combateram o bom combate, não estão ainda com o Senhor, mas estão no nosso meio. Nós precisamos honrar estas pessoas. Queridos jovens, adolescentes, quando você estiver na presença de uma pessoa de idade, aprenda a honrar esta pessoa. Ouça suas histórias, sente ao lado destas pessoas. Cuide dessas pessoas com carinho e com amor, porque nisto nós dizemos que nós vivemos a fé cristã, mas exercitamos com virtude a obra daquele que nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz, porque esse povo abençoado que está na nossa frente, caminhando a vida, são pessoas notáveis, irmãos, são pessoas notáveis. E como eu amo essa turma é preciosa, turma preciosa. Você tem idosos na tua família, você não sabe o que significa a visita de um neto para um vovô e para um bisavô. Vai visitá-lo. Surpreenda. Dê o maior presente que esta turma pode receber. É o presente da tua presença. É o maior presente que eles podem receber. O presente da tua presença. Façamos isto. Sabe por quê?
Deus sempre olhou por eles, a tal ponto de dizer: não despreze, vivendo a fé que você tem em Cristo Jesus, nenhum deles, ame-os, cuide deles, e a bênção estará sobre a sua vida. Outro dia, pastor Adalberto disse: pastor, olha, eu vou descansar um pouco. Primeira coisa que eu falei para ele assim: vai ver teu pai. Aí ele foi lá para o Nordeste, né, Adalberto? Para ver o papai. Eu fico imaginando com que honra o pai recebe o filho pastor. Com que honra, com que alegria, não é? Essas surpresas, elas são maravilhosas. Que presente, como nós precisamos honrar. Irmãos, passando pelos corredores da igreja, se qualquer um dos nossos idosos der um sorriso para você, aproveita, abraça e já dá um beijo já. Já aproveita e dá um beijo, só com um beijo nele. Você não imagina o quanto que essas pessoas são abençoadas pelo carinho dos mais jovens. Como elas se sentem extremamente amparados por uma igreja. E hoje mesmo eu estava tão ocupado saindo da classe dos homens, onde eu lecionei, e vinha correndo, subindo o corredor. De repente eu vejo que uma mão me agarra. É a irmã Severina, dizendo: pastor, me dá um beijo. Eu falei: irmã Severina, bonita, você está linda, minha irmã, dê um beijo nela. Ela falou: ganhei meu dia. É claro que todos eles vão ganhar o dia, porque além de ter a minha família, eu faço parte da família de Deus. Eu honro as pessoas que têm idade dentro desta igreja. Eles merecem o mesmo respeito que os mais jovens respeitam e merecem. Sabe por quê? Neste mundo nós estamos valorizando demais crianças e jovens, estamos nos esquecendo daqueles que lutaram por este país, por aqueles que fizeram grande diferença nesta nação. Dias atrás estávamos vendo uma comemoração, as pessoas recebendo medalhas, e as pessoas que lutaram pela nossa pátria, os nossos pracinhas da Segunda Guerra, estavam sendo condecorados. Aí eu dei uma olhada e disse para quem estava do meu lado: ei, há uns 10 anos atrás havia mais deles, estão todos indo embora. Mas vão com honra, com uma medalha no peito. É a medalha do amor daqueles que são jovens e reconhecem o que eles fizeram pela nossa pátria e a nossa nação. Valdemir Arnese está aí? Ô Valdemir, quantas vezes, quando eu nem conhecia vocês, eu ia lá para o obelisco de Vila Prudente para colocar uma coroa no aniversário da Vila Prudente. E lá estava o seu pai, fundador de Vila Prudente. Hoje não os temos mais conosco, mas eu quero dizer, Valdemir, só pelo fato de ter sua família toda aqui conosco, eu me sinto honrado. Mas nunca me esqueço da memória do seu pai, muitas vezes com a mão trêmula, ajudado por vocês e tantos outros, carregando aquela coroa em outubro até aquele obelisco e recebendo as palmas de todos nós, com uma merecida honra àqueles que fizeram de Vila Prudente região que ela é hoje. Nós temos que ter amor, carinho e respeito por estas pessoas. Você quer lutar pela sua família? Respeite aqueles que estão adiante de você. E aí você vai cumprir o que Deus te ensina a respeito disto. Note, por exemplo, as nações mais prósperas do mundo são aquelas que honram os seus idosos. Pode ver. As nações onde as famílias estão aglutinadas ao núcleo familiar são aquelas que, nem conhecendo a palavra de Deus, honra os seus idosos. Há pessoas no mundo que são mais abençoadas do que os cristãos, porque eles obedecem a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus, porque está obedecendo um princípio que está na palavra de Deus, e que Deus realmente sempre nos honra. E mal sabia eu que quanto mais você se dobra na frente de um idoso, mais ele se dobra para você. E aí isso não tem fim. Ainda vou perguntar para os coreanos quando isso termina. Porque se eu abaixo, ele abaixa, por ser pastor, eu abaixo, ele abaixa, não tem jeito. É a honra, é a distinção. Por favor, jovens, honre os seus idosos.
Famílias, amparem os seus idosos, não se esqueçam disso. Pastor, e aí? Bom, a religião verdadeira, o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Eu estou ampliando o termo, falando da velhice, onde que neste país os velhos estão sendo descartados, mas não podemos deixar de falar das crianças. Claro que o casuísmo da igreja que surgia pela boca de Tiago e pela inspiração do Espírito Santo de Deus, queria cuidar dos órfãos, porque eles também viviam momentos difíceis. Segundo aquela sociedade, se você ficasse órfão, ninguém teria responsabilidade para com a sua vida, você tinha que se virar. Era uma realidade muito dura, e agora a igreja de Cristo surge, quando Tiago, inspirado como foi pelo Espírito Santo de Deus, ele vê realmente a cultura hebraica, a cultura judaica, e agora a igreja que surgia, ele disse não, tem que ser algo diferente, e Deus deu ao seu coração esta palavra que diz, órfãos e viúvas precisam ser amparados. Por que precisam ser amparados? Porque eles têm que ter os mesmos direitos que os outros têm, mesmo quando lhe falta alguém que era o provedor da sua vida. Nós temos que substituir, temos que cuidar. Eu agradeço a Deus porque em nossa igreja temos tantas e tantas pessoas que foram vitimadas por este caso, são hoje órfãos, mas já venceram, já encontraram lugar ao sol. Eles conseguem abençoar a vida de muitos através da sua vida. Mas quantos enfrentam grandes dificuldades, principalmente se for na tenridade perder a vida de um pai. Dias atrás estava conversando com um homem e disse, pastor, eu perdi meu pai com 7 anos de idade. Irmãos, a gente conseguia até ouvir a solidão na voz dele. Parece que aquela lição com 7 anos, ela nunca foi esquecida na vida daquele homem. E eu disse para ele, parece que eu sinto solidão na tua voz enquanto você diz isto. Meu pai faleceu com 7 anos de idade, deixando eu, mamãe e um monte de criança, pastor. A minha vida não foi fácil. Eu conseguia sentir solidão na voz dele. É disso que Deus está tratando. É muito difícil ser criança no mundo de adultos. É muito difícil ser criança e não ter um pai e uma mãe para cuidar de nós. É muito difícil ser criança e viver pelas ruas da cidade de São Paulo. É muito difícil. Nessa semana, eu fui até o fundo da nossa igreja, onde está o projeto social da nossa igreja. E eu vi que tem mulheres aqui nesta igreja, através do projeto Dorcas, que costuram roupas para as pessoas que nada têm nas ruas de São Paulo. Eu vi as roupinhas que elas estão fazendo. Irmãos, as pessoas abandonadas da igreja vão andar chique, viu? Aí da cidade de São Paulo, bonito, viu? Tudo bonito, tudo feito com carinho, com numeração, tudo passado, dentro do saco plástico, com toda a dignidade. Projeto Dorcas. Deu certo. Deu certo. Toda segunda-feira, toda terça-feira elas estão aí, dando horas do seu tempo para costurar para fora. Você já ouviu essa expressão? Costurar para fora, é o que elas fazem. Mandamos construir uma mesa bonita, uma enorme. Foi você que fez, Fernando? Aquela mesa, quantos quilos pesa aquilo lá? Eu tentei mudar ela de lugar, não consegui sozinho não, viu, irmão? Uma mesa grande para cortar as roupas. Sabe o que elas falaram, Fernando? Você precisa voltar porque elas precisam ampliar, porque precisa para cortar mais roupa. Eu digo, deixa eu sair daqui correndo. Ela disse, não sai correndo não, pastor, porque tudo que tem aqui nós recebemos de doação, uma bênção. Eu fico imaginando uma mulher como Dorcas, em que as pessoas nem queriam que ela fosse sepultada. O que eles desejavam era embalsamar aquela mulher por causa da obra e da caridade que elas realizavam, cuidando principalmente das crianças que nada têm. Cuide das crianças da sua família, mas estenda um pouco o olhar e cuide das crianças que nada têm. São indefesas nesta cidade, elas precisam do nosso socorro e da nossa ajuda.
Queremos entregar mais do que lanche, mais do que água nessa cidade. Queremos vestir aqueles que estão sem roupa. Queremos amparar aqueles que precisam ser amparados. E cada vez que você participa dessa igreja, você contribui, você está nos ajudando em tudo isso. Eu quero te agradecer, porque isso é uma bênção muito grande. Uma bênção maravilhosa que vocês traduzem. Agora, por favor, eu estou aqui hoje para lembrar que nós temos que defender a causa das crianças. Como as crianças sofrem no mundo de hoje. Irmãos, eu tenho viajado o Brasil esse ano. A igreja me permite sempre nos anos pares que eu viaje mais. Tenho várias viagens ainda por fazer, incluindo Ribeirinhos, Amazonas e tudo mais. Irmãos, é triste a gente chegar e ver a pobreza e a miséria pontuando a vida das crianças. Mas eu quero dizer para essa igreja, que não faz muito tempo atrás, eu pedi para que 60 homens ficassem do meu lado, ombro a ombro, para que a gente pudesse construir em Palmas uma casa. Você pode imaginar a minha honra, quando chegamos lá no lar FF Sorém, e lá ter uma placa escrita, um tributo à Igreja Batista Boas Novas. Casa bonita, bem arrumada, amparando crianças, fruto da fé desta igreja. Agora imagina eu como pastor chegar naquele lar e procurar por uma plaquinha e não ver plaquinha nenhuma. Que adianta ser grande? Que adianta multiplicar a possibilidade? Se nós na verdade nos esquecermos de sermos carinhosos e abençoadores daqueles que nada têm. Como sonhamos em fazer mais coisas nesta igreja, irmãs. Irmãos, como queremos fazer isto? Como eu gostaria de ter hoje uma casa que fosse opção para uma moça grávida, quem sabe na sua adolescência, que não quisesse abortar. Como eu gostaria de ter uma casa para poder amparar, para ensinar o caminho, para ajudar essa menina. Como eu gostaria de fazer isto. Eu fico imaginando Carlão e esposa, cada vez que vocês, de maneira amorosa, vocês vão para aquele hospital que ninguém quer ir, e vocês dão o seu tempo, como verdadeiros anjos, para trazer ao mundo crianças. Puxa vida, se a gente pudesse ajudar essas crianças um pouco mais. Quem sabe poder alimentá-los. Quem sabe até os 5, 6 anos de idade, quando eles são mais fortinhos. Querida igreja, temos tanto que fazer. Eu não posso simplesmente ficar ilhado na minha própria família. Eu tenho que estender os meus olhos e amar aqueles de dentro e de fora. Porque o nosso Deus não é só o Deus daqueles que são de perto, mas é um Deus também daqueles que são de longe. Como precisamos ajudar. Hoje mesmo pela manhã, um jovem que anda de skate conosco disse: pastor, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos ajudar os jovens, as crianças da Turquia. E eu já estou a manhã toda pensando, como que nós vamos fazer isto? Como que nós vamos fazer? Como que a gente pode estender a mão? Como que a gente pode ajudar? Como que a gente pode abençoar? Como que nós podemos fazer mais? Nós podemos fazer mais. Imagine, por exemplo, que movimento esta igreja faria se nessa cidade de São Paulo, cada um de nós pudéssemos fazer alguma coisa na direção das crianças menos favorecidas. Ah, pastor, esse é um dever do governo. Mas o governo não faz. Sabe quantas crianças precisam de creches nessa cidade? Mais de 90 mil. Irmãos, aquela creche que a gente tem ali, que ampara 300 crianças, tem isso, Sol? A Sol acho que não está aí, né? Rogério está aí. Ô Sol, quantas crianças você tem lá? Fica em pé, Sol. Quantas crianças você tem? 226. 226. Eu fico imaginando se todas as igrejas abrissem o seu templo para amparar crianças, para abençoar a vida das crianças. Nós iríamos rapidamente, porque na cidade de São Paulo, entre terreno de macumba, igreja, seja ela qual for, nós temos 300 mil templos.
Essa é a realidade da cidade de São Paulo. Nós mudaríamos a história de milhares de crianças. E por que não fazemos? Não fazemos porque estamos vivendo vidas egoístas. Estamos pensando só naquilo que é propriamente nosso e não do que é do outro também. Mas através de uma igreja a gente consegue fazer um bocado de coisa. Um bocado de coisa. Há 2 meses atrás meu coração ficou cortado. Uma mãe chegou para mim e disse assim: pastor, eu quero te agradecer pelo lanchinho que você deu para o meu filho. Porque a única coisa que ele comeu desde ontem às 10 horas da noite, pastor. Agora, irmãos, como que eu posso ir para casa? Como que eu posso ir para qualquer lugar depois de ouvir uma frase dessa? Eu não posso. Eu não posso. Não dá. Porque um dia, de graça, eu recebi tudo que eu tenho. E Deus me deu para que eu pudesse ser um doador. E eu preciso fazer alguma coisa. Eu disse para aquela senhora: eu vou cuidar de vocês. Fica tranquilo, eu vou cuidar de vocês. Eu não posso cuidar de todos, mas eu posso cuidar de vocês. Agora que eu sei, eu posso cuidar de vocês. Pronto. Tem que fazer mais compra? Tem. Uma compra para mim, uma compra para eles? Fácil. Feijão está caro, eu sei. Mas Deus vai nos abençoar muito mais do que a gente imagina. Porque eu estou deslocando o eixo da minha vida, da minha família, e olhando para famílias que nada têm, que necessitam, irmãos. E essa revolução a gente pode fazer. Irmãos, e com isso eu quero concluir. Quantas vezes, quando eu penso nesse espaço que Deus nos deu, irmãos, de área construída, 13 mil metros quadrados. É área, viu, irmãos? Você que mora num apartamento de 56 metros, você sabe o que eu estou falando. 13 mil metros quadrados. E ainda agora a igreja decidiu comprar mais 2 terrenos, ampliou. Irmãos, sabe qual é o dia mais difícil de passar aqui? É o dia da segunda-feira, irmãos. A gente passa aqui, tudo isso vazio. Vocês não estão aqui. Essas cadeiras estão todas vazias. As salas estão todas vazias. Os nossos funcionários de limpeza estão limpando uma a uma dessas salas. Irmãos, como é triste andar pelos corredores desta igreja. O que seria da igreja sem vocês, que são pessoas extraordinárias a abençoar esta igreja, esse ministério? Mas eu fico imaginando por que Deus nos deu uma propriedade tão grande. E já começamos a orar agora pela próxima propriedade que Deus vai dar, irmãos. E Deus vai dar muito mais. Mas, irmãos, deixar isso aqui ocioso, não pode, irmãos. Não pode. Essa semana fiquei contente com a turma de Pilates. Eles passam por aqui. Já logo percebi que o professor olhou para a minha barriga. Passei lá no Meta Real, a classe cheia, 40, 50 pessoas. E todo mundo fazendo emagrecimento. Eu cheguei na porta e só pus a cabeça, não coloquei meu corpo. E disse: tudo bem aí? Ah, nós precisamos ter o pessoal da moto, o pessoal do skate, o pessoal que já vai correr por Jesus. Vamos ter que ter todo mundo aqui. Essa igreja precisa estar aberta. Hoje ela fica aberta, não é? Entre 6h30 da manhã até 11h30 da noite. Mas eu sonho um dia que ela fique aberta 24 horas por dia. Para que sempre esta cidade entenda que nesta igreja tem vida. Imagine um templo como esse com a porta fechada durante toda a semana. Irmãos, é um desperdício. É um desperdício. Por isso, nessa mensagem, eu quero convidar você a que façamos diferença nesta cidade. E para você nos ajudar a fazer diferença, é simples. Você pode nos ajudar de diversas formas. A mais importante delas é orar por esta igreja. É por isso que terça-feira de manhã as mulheres estão aqui às 8 horas orando por esta igreja. É por isso que os homens estão às 20 horas orando por esta igreja. É por isso que a terceira idade está no domingo orando. À tarde os jovens estão aqui aprendendo a orar pela igreja deles. Faça parte de um movimento deste. Faça parte disso tudo. Mas se envolva.
Se você é membro desta igreja e você nunca participou de um lanchão, eu puxo tua orelha agora em nome de Jesus. Te espero nessa semana para você distribuir lanches. Você não pode sair nas ruas por causa do horário, tem criança pequena em casa, vem cortar mortadela na quinta. É uma beleza, você vai chegar em casa cheirando o melhor aroma do Brasil, cheirando mortadela. Agora, eu não preciso nem te convocar sexta-feira para colocar os lanches no lugar, sabe por quê? O pessoal da terceira idade, não falham, não falham. Pode acontecer o que acontecer, eles estão firmes aí, embala tudo, você pode fazer 2.000 lanches, 500 lanches, 4.000 lanches, eles embalam tudo. Eles estão vivendo e participando de tudo isso, uma bênção que Deus nos dá. Eu rogo a Deus que nossa igreja, mesmo que a gente tenha que poupar às vezes o santuário por ser um lugar um pouco maior, eu espero que todas as classes sejam muito bem usadas. De atrás cheguei aqui e fiquei assustado com a fila que tinha ido lá de fora. E a coisa mais gostosa é você chegar aqui e não saber o que está acontecendo. Aí eu perguntei, o que foi? É o pessoal aí do Extra e Pão de Açúcar, eles estão aí, o RH deles estão aqui recrutando pessoas. Fico imaginando, que coisa maravilhosa. Me lembro, o último Nossa Casa Nossa Vida, naquele sábado de manhã que nós estávamos aqui para entregar a casa, Nossa Casa Nossa Vida, para um monte de gente aqui. Fiquei emocionado, poder dar uma Bíblia para essa turma toda. Eles vieram aqui buscar a chave. Uma igreja pode fazer muito. Imagine se todas as igrejas unissem as suas forças para fazer mais por suas cidades. Porque Deus continua honrando o CEP desta igreja. E desde que fomos instituídos aqui há 87 anos atrás, as raízes estão bem profundas. Esta árvore é frutífera. E para a glória de Deus, dia destes, os adultos desta igreja vão deixar a responsabilidade para as futuras gerações. E aí serão vocês, adolescentes e jovens, a conduzir o futuro desta igreja. Agora, por favor, não despreze a religião verdadeira como Tiago nos instruiu. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, isso a gente fala outro dia, irmãos, estamos falando de coisa boa hoje. Engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Fofoqueiro tem vida curta, irmãos? Morre pela língua. Agora, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. E nós vamos, domingo que vem, pela manhã, falar sobre esta parte final aqui. Não se deixar corromper pelo mundo. E nós vamos ensinar como que o mundo tem corrompido os valores da igreja. Domingo de manhã, você precisa vir aqui para que a gente possa compartilhar com você essa mensagem. Agora eu gostaria de orar a Deus, só que eu gostaria que esta oração fosse sua. Eu gostaria, se você, olhando para a sua própria família, você desse uma olhada se nas pontas existem crianças, existem adultos, viúvos ou viúvas, ou pessoas de idade. Se você tem, comece hoje agradecendo pela vida deles e diga no íntimo do seu coração: eu vou fazer mais por estes. Eu vou fazer mais pelos meus sobrinhos. Eu vou fazer mais pelos pequenos da minha família. Eu vou fazer mais. Agora eu gostaria de ampliar um pouco a oração e pedir para que você nos ajudasse a ampliarmos esse termo e pensarmos que os batistas de São Paulo têm um lar de idosos. Qual foi a última vez que você esteve lá para ouvir as histórias dos idosos? É lá em Cidade Seródia, em Guarulhos. Você já esteve lá? Ei, o povo batista dessa cidade faz um trabalho muito lindo com crianças. O coral da nossa igreja faz capelania no CRAAC. Você pode se envolver. E você pode fazer parte de uma comunidade que deseja ser lúcida, que não quer ficar só no ambiente do nosso culto.
e fazer muitas vezes do nosso radicalismo religioso, como diz o texto, considerar que nós somos os mais perfeitos, os únicos na face da terra. Não, irmãos. A igreja não é minha, a igreja não é tua, a igreja pertence a Jesus. Eu não posso me apropriar daquilo que não é meu, é de Deus. Mas eu faço parte desta igreja e quero viver a exuberância do ministério que ela propõe, e quero fazer mais por aqueles que são meus. Temos um desafio muito grande nessa cidade, e quem sabe você possa ajudar, porque Deus é aquele que toca no teu coração agora e aponta direções. A minha tarefa é só lembrar a estas famílias lindas, para que você tenha que ampliar o termo de família e descobrir que nós temos muito que fazer nesta cidade. E rogamos a Deus que nossa igreja possa ser esperança para a cidade de São Paulo, porque se assim não for, não tem motivo para a gente existir. Vamos continuar trabalhando, irmãos, e fazendo mais por muitos, e ainda teremos muitos outros para alcançar. Vamos orar ao Pai. Deus eterno, como estamos ouvindo nesta canção, Tu és o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, e o Senhor colocou a Tua igreja como a noiva de Cristo, a esperança do mundo em que vivemos. Pai de amor, nesse momento final desse culto, eu quero agradecer ao Senhor pelas centenas de voluntários que temos nesta igreja, que num momento como este, ó Deus, eles estão fora desse santuário, porque estão servindo ao Senhor em suas escalas. Um trabalho incrível de amor e de cuidado para com esta igreja, para que a ambiência desse culto não seja em momento algum prejudicada, para que pais, avós tenham todo o conforto. Mas Pai de amor, eu te peço que o Senhor provoque em nós o desconforto de entendermos que existem nas duas pontas da sociedade pessoas que precisam muito da gente. São os idosos, são as crianças, ó Deus, e como igreja tua, temos que fazer diferença na vida destes. Nos ensine a fazer mais, ó Deus, que sejamos como a igreja de Filadélfia, lá no Apocalipse, uma igreja pequena, mas que mereceu de Ti, ó Deus, o elogio, eu te amo. Mas para que sejamos amados do Senhor, nós precisamos ser igreja presente, igreja que transborde em amor e que faça a diferença nesta cidade e em todos os lugares do Brasil onde estamos trabalhando, ó Deus. Eu te agradeço, ó Deus, por fazer parte desta igreja. Obrigado, ó Pai, porque nessa semana teremos a equipe missionária que vai para o norte da Bahia. Muito obrigado pela vida deles. Obrigado, Senhor Deus, porque construímos aquele refeitório lá no meio da selva, para abençoar a vida de tantos que precisam, ó Deus. Obrigado por oportunidades. Continue, ó Deus, a abençoar a nossa vida, os nossos missionários, e fazendo desta igreja uma igreja segundo o Teu coração. Senhor Deus, corrija todas as rotas, nos faça uma igreja para a cidade de São Paulo, e que possamos amar esta cidade e cuidar dela na medida do possível. Não conseguimos fazer tudo, ó Deus, mas conseguimos fazer um pouco. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ampliar o termo de família, que transcenda a unidade da minha família e se espalhe por esta cidade, e que o mesmo aconteça na vida dos meus irmãos e irmãs, e que hoje, ó Deus, o Senhor nos despeça com a Tua paz e nos prepare nesta semana, ó Deus, para que possamos visitar pessoas, para que possamos nos lembrar dos idosos, das crianças da nossa família, mas que possamos pensar na comunidade ao lado,
que possamos, através da nossa igreja, continuar alimentando as centenas de famílias que dependem do alimento desta igreja, para continuarem subsistindo nessa cidade. Nos ajude, ó Deus, em toda a obra social. Eu te agradeço, ó Deus, pela Luísa, por todas as mulheres, por todos os homens que nos ajudam na ação social, que eles sejam incansáveis, ó Deus, apontando direções novas para nós. Mas por agora, ó Deus eterno, nos despeça com a tua bênção e com a tua paz. Senhor, não queremos viver uma religião vazia, sem frutos. Queremos mudar isto, ó Deus, e para tanto, continue a falar ao nosso coração através do seu Espírito. Mas por agora, nos despeça com a tua bênção e com a tua paz. E assim, querida igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito de Deus esteja sobre vós, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vão em paz, queridos. Uma boa noite a todos vocês. E não se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.